E aí, pessoal, bem-vindos a mais um explainer detalhado, trazendo pra gente pela Ford's College. Bom, na nossa última lição sobre a aplicação de soluções de escalabilidade, a gente resolveu aquela dor de cabeça da fragmentação de contas e do agrupamento de instruções. Mas, o desafio de escalar não para nunca. Hoje, o nosso foco recai sobre a próxima grande missão, a otimização extrema de recursos. O objetivo da nossa planta de engenharia aqui é transformar um código pesadão em algo absurdamente eficiente. Bora lá? Vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, onde a gente vai dissecar metodicamente como fazer os programas na Solana rodarem na velocidade da luz e custando quase nada. Vamos passar pela introdução, entender os custos de computação e aluguel, mergulhar no padrão de cache PDA, implementar a saída antecipada, medir os resultados e fechar com os próximos passos. Seção 1. Introdução à otimização. Olha só, como a gente já viu, a fragmentação de contas foi resolvida lá atrás para evitar gargalos. Mas agora a gente está de frente com o chefão final. Espremei literalmente até a última gota de processamento e armazenamento que estão sendo desperdiçados. Porque, convenhamos, ter uma arquitetura linda não garante que o projeto sobreviva em produção se o código for um buraco negro de recursos. Então, a grande pergunta que a gente tem que responder hoje é essa. Pensa comigo. Teu programa não otimizado na Solana é basicamente como dirigir um carro super esportivo incrível, projetado para ser o mais rápido do mundo, mas pagando a conta de combustível de um caminhão monstro. Não faz sentido, né? A máquina está ali, é potente, mas o custo no dia a dia torna a brincadeira totalmente inviável. A gente precisa manter exatamente a mesma API externa, mas derrubar os custos lá dentro. Entrando na seção 2. Para consertar esse nosso caminhão monstro, a gente primeiro precisa definir contra quais recursos de rede a gente está lutando tão agressivamente. Quais são esses custos ocultos que minam a nossa eficiência, afinal? O primeiro, e de longe o nosso maior inimigo aqui, são as famosas unidades de computação, as Compute Units. Elas medem o esforço real do código. Pensa da seguinte forma. Um programa não tem que ficar assuando a camisa, calculando 1000 hash SHA-256 sem absolutamente nenhum motivo, se dá para evitar. Cada instruçãozinha, cada loop, cada verificação besta custa uma fração desse recurso. Nosso trabalho como engenheiros é cortar os excessos sem dó. E o segundo vilão é o aluguel, o famoso rent. É simples. Quanto maior o espaço de armazenamento da conta, mais fundos ficam travados lá pagando aluguel. Então, empacotar os estados das contas do jeito mais compacto possível significa menos taxa. E de quebra, a gente ganha um bônus sensacional de performance porque os tempos de deserialização caem absurdamente. Contas menores carregam feito um raio na memória do validador. Seção 3. O padrão de cache PDA. Então, qual é a nossa arma principal nessa batalha? O padrão de cache usando um PDA, ou endereço derivado de programa. Esse é o hack definitivo de engenharia. É tipo aquele segurança de balada com memória fotográfica, sabe? Ele lembra dos rostos da galera, então a gente pode pular a fila inteira lá fora e ainda não pagar a taxa de entrada de novo. Mas como isso funciona na prática? É o seguinte, em vez de refazer o trabalho pesado de novo, a gente pega o resultado de uma operação super cara e guarda numa conta PDA que a gente já sabe onde vai estar. Como é determinístico, a gente sabe exatamente onde buscar essa informação na próxima vez. E, BUM! Salvamos a rede de repetir o mesmo esforço computacional bizarro. Dá uma olhada em como essa estrutura de dados é brilhante de tão minimalista. A gente só guarda o último valor de 32 bytes, o momento exato em que foi atualizado e um TTL para definir quando expira. Só isso. Manter os dados minúsculos desse jeito mata 2 coelhos com uma cajadada só. Reduz incrivelmente o custo de carregar na rede e joga o valor do aluguel necessário lá para o chão. Seção 4. Legal, o cache está pronto, mas agora a gente precisa daquele segurança checando os ingressos na porta. Essa é a saída antecipada. Esse é o mecanismo mais cirúrgico para poupar as nossas tão preciosas unidades de computação de irem pelo ralo. Vamos ver como implementar isso passo a passo. É uma lógica que flui em 3 passos bem exatos. Primeiro, a gente lê o cache de forma determinística. No passo 2, entra uma verificação de tempo, usando o relógio nativo para ver se o TTL já era. Se o dado estiver fresquinho, acabou, retorna imediatamente. Essa verificação de tempo é ridiculamente barata e consegue paralisar instantaneamente um loop gigante. Só se o dado realmente estiver expirado é que a gente vai para o passo 3 e faz o trabalho pesado. Isso nos leva à regra de ouro da otimização na Web3. Saída antecipada primeiro, computar somente quando necessário. A premissa central de desenvolvimento aqui é bem simples, mas muita gente esquece.
Não fazer absolutamente nada é, e sempre vai ser, infinitamente mais barato e rápido do que fazer qualquer coisa no blockchain. E aí que tá um erro super comum que a gente vê o tempo todo. Tem gente que tem o péssimo hábito de desserializar um monte de conta que nem precisava logo no começo da instrução. Isso simplesmente destrói qualquer economia de CPU. A abordagem correta tem que ter precisão cirúrgica. Carregar, checar e ler única e exclusivamente a conta de cache que a gente precisa para o nosso guarda de saída antecipada. A diferença de eficiência é brutal. Seção 5. Medindo os seus resultados. Porque, como bons engenheiros, a gente sabe que teoria nenhuma sobrevive à prática sem validação, certo? Um hack de otimização só ganha nosso respeito depois de ser provado com dados reais. Chegou a hora de ver se isso tudo funciona de verdade. Essa tabela mostra a mágica acontecendo. Na primeira chamada, o cache está vazio, então dá um miss. O sistema precisa rodar o loop todo e escrever na conta. Então o custo vai lá no teto, fica altíssimo. Mas olha as chamadas seguintes dentro do tempo válido. Dá hit, só verificação de tempo é feita e o custo desaba, fica super baixo. É lindo de ver. Essa redução é algo que sempre precisa ser verificado nos logs do validador local antes de sequer pensar em lançar na rede principal. E olha só, tem um detalhe absolutamente crucial aqui que os testes precisam provar. O caminho de execução deve ter exatamente uma operação descrita na conta, e apenas quando o cache for atualizado ou criado. Nada mais. Se o cache está válido, nenhum dado deve ser reescrito. Ficar modificando os dados da conta à toa gera penalidades de processamento pesadas e pode até zoar o aluguel se o tamanho da conta mudar sem querer. E com isso chegamos na seção 6, para fechar o nosso ciclo. Essa foi a fundação. Estabelecemos as regras centrais dessa nossa planta de engenharia hoje para garantir que os próximos módulos que a gente for construir sejam absurdamente eficientes. Então, recapitulando rapidão o nosso checklist mental. Primeiro, sempre usar um cache em PDA com saída antecipada para matar processamentos repetitivos. Segundo, proteger tudo com esses guardas. Terceiro, empacotar os estados das contas para elas ficarem bem pequenas, desserializando só o estritamente necessário. E quarto, testar tudo localmente para garantir que as unidades de computação realmente caíram. Mas afinal, por que gastar tanta energia nisso? Porque é exatamente isso que prepara o terreno para a gente jogar no modo hard. Dominar essas técnicas de cache é o único jeito do programa sobreviver quando vier aquele tráfego pesado de transações em altíssima frequência. A gente só consegue lidar com milhares de chamadas simultâneas se a fundação for ridiculamente econômica. E eu deixo todo mundo com essa reflexão final. Imagina só, se o seu código pudesse literalmente pular 90% do processamento, mas mantendo a precisão 100% perfeita. O que a inovação permitiria construir com todo esse tempo e performance sobrando? Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse mundo fascinante de arquitetura, corre lá no site forge.college para saber mais sobre esse assunto e outros temas relacionados ao Web3. A busca pela otimização perfeita nunca para e a gente se vê no nosso próximo Explainer.